Hoje a gente fala que selos e identificações são importantes ferramentas para mostrar aos consumidores a procedência e a qualidade dos alimentos. Conscientes dessa realidade, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, a BPO, vem trabalhando para obter a indicação geográfica da carne do gado criado ali no Pantanal. Sobre isso eu converso agora com Eduardo Cruzeta, que é presidente da BPO. Seja bem-vindo de volta aqui ao programa, Eduardo. Olá, Yael, bom dia. É um prazer estar aqui novamente falando com você. Bom dia para você também, Eduardo. Vamos entender então por que é tão importante a identificação geográfica da carne do gado aí do Pantanal? O que isso mostra para os consumidores, para os pecuaristas? Yael, esse selo de indicação geográfica, ele traz a originação daquela carne, né, daquele produto. E aí, dessa forma, o consumidor ele terá certeza de estar consumindo um produto que tem aquela origem. Mas com isso, a gente visa trazer para o consumidor a informação de como esse animal é produzido, quais as características do sistema de produção. E hoje o que está muito em voga e o consumidor está muito atento, né, e você já trouxe isso aqui no programa, nas duas matérias anteriores, é justamente a questão da conservação também do sistema de produção, da sustentabilidade daquele sistema de produção. E nós, no Pantanal, temos aí uma situação absolutamente exemplar de como se produzir com sustentabilidade. Com certeza, Eduardo. Inclusive, né, os produtores poderiam então agregar valor com esses ativos ambientais ao preço da carne? Exatamente. A ideia é trazer isso para o consumidor e trazer o valor agregado dessa carne junto para o consumidor. Mas aí o consumidor ele vai ter a oportunidade de decidir se ele vai realmente valorizar ou não, que é quem de fato, no final da cadeia, né, esse elo final da cadeia, é quem faz a escolha de suas escolhas de consumo e que determina se vai valorizar este ou aquele produto. E nós pretendemos trazer a carne do Pantanal com esse objetivo. Muito bom, Eduardo. Inclusive, eu tenho um dado aqui mostrando, né, que segundo o IBGE, o Instituto de Geografia e Estatísticas, mais de 85% da mata nativa do Pantanal está conservada, está intacta. E essa proporção, inclusive, é bem maior que a preservação em outros biomas, até que a Amazônia, por exemplo, né? Tudo isso vai ser levado em consideração nessa indicação geográfica, nessa possibilidade de valorização da carne aí do Pantanal? Sem dúvida. E aí, só uma correçãozinha, é 85% do bioma, né, da vegetação nativa, não da E mata. Até porque no Pantanal, apenas em torno de 30% da área do Pantanal como um todo, ela é de áreas de mata, de áreas florestais. perfeito. Todos os outros 70% são áreas de campestres, né, de Uhum. campos nativos. O que fez com que o Pantanal se tornasse uma região muito próspera na pecuária, né? Assim, isso já há 250 anos, mais de 250 anos, tendo a pecuária se envolvida ali. E Perfeito. essa característica, essa área de conservação, ela sem dúvida é um grande ativo, né, que a gente visa, que a gente trata com muito carinho, que a gente já tem uma legislação que é muito restritiva, é, que sustenta que no máximo 50% da área pode ser convertida, pode ser transformada, mas a gente ainda pretende manter esses índices superiores a isso através de pagamento por serviços ambientais. E aí, Lael, eu queria citar uma situação que está ocorrendo neste momento, que a gente tem como aumentar o índice de conservação, além da área protegida por lei, que hoje é de 50% na média, Uhum. através de pagamento por serviços ambientais. E as modalidades principais que a gente tem no Brasil hoje são a compensação de reserva legal, de áreas de reserva legal, ou seja, um produtor que tem déficit de reserva legal, ele compensa remunerando um produtor que tem excedente, tá? E a questão dos pagamentos dos créditos de carbono por desmatamento evitado, né, que é o modelo REG+. E hoje teve uma decisão em andamento do Supremo que está colocando em risco, em xeque, essa possibilidade de se fazer a compensação de áreas de reserva legal em outros biomas. É interessante porque o Código Florestal, no artigo 66, ele cita que a possibilidade de compensação, ela pode ser feita entre unidades da federação, de um Uhum. estado no outro. Por exemplo, o sujeito lá do Rio Grande do Sul, ele poderia compensar aqui no Pantanal, desde que os estados regulassem isso, né? No
caso aqui o Mato Grosso do Sul, fizesse a regulamentação de como o Pantanal pode compensar isso para outros estados. E isso está em risco hoje, porque o Supremo tem uma decisão em andamento que pode comprometer e fazer cair por terra o Código Florestal nesse artigo que possibilita isso. É um assunto bastante delicado, mas precisa ser tratado de forma bastante urgente também. E outra coisa interessante, é um assunto que é uma pauta convergente entre produtores rurais, entre instituições do agronegócio e entre os ambientalistas. Boa parte dos ambientalistas convergem nessa pauta conosco, porque a gente tem uma possibilidade real aqui de proteger biomas e compensar e colocar em situação regular produtores que estão em outras áreas. Sim, é importante esse tema, né, Eduardo? Porque o nosso Código Florestal ele já é bastante rígido, ele já é aí uma das leis mais rigorosas do mundo com relação à preservação do meio ambiente. Então, ele sendo respeitado já é realmente um grande avanço, um grande ativo do Brasil, né? A gente não precisa fazer além ainda do que o Código Florestal prevê. Agora, voltando para a questão da indicação geográfica, Eduardo, o que eu queria te perguntar é quais os próximos passos, o que é que precisa ser feito para isso ser colocado em prática e se você também já tem casos desses pagamentos por serviços ambientais acontecendo na prática. Bom, o próximo passo para a indicação geográfica é a construção do nosso caderno de normas e a conclusão aqui do dossiê histórico da produção pecuária no Pantanal, que é o que vai confirmar, né, vai demonstrar a nossa autoridade, todo esse processo histórico de produção pecuária na nossa região e vai caracterizar o nosso sistema como um sistema diferenciado, único, que traz características próprias de nossa região. Tá? E uma modalidade que já está em funcionamento de pagamento de serviços ambientais é aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, um incentivo fiscal que o governo do estado concedeu para os produtores do Pantanal. E outras situações também, mais específico para a nossa pecuária pantaneira, porque reconhecendo a conservação do bioma pantaneiro, como você citou, 85% de sua área conservada, com ocupação humana, desenvolvendo uma atividade econômica. Quer dizer, isso é um caso único no mundo. A pecuária com ocupação humana conservou o Pantanal. Isso já há 250 anos de produção sendo desenvolvida ali. Então, esse é um modelo prático e efetivo de pagamento por serviço ambiental que a sociedade sul-mato-grossense, o governo sul-mato-grossense está fazendo para os pantaneiros. Ainda é um número que ajuda na produção, mas que a gente ainda busca, com a indicação geográfica, incrementar esse pagamento para o produtor, e ainda a indicação geográfica. Outra forma é a compensação das reservas legais, que é esse tema que está em debate no Supremo. Sim. Então, a gente buscar fonte de outros estados para pagar serviços ambientais aqui no Pantanal. Por exemplo, o cara que planta cana em São Paulo, e ele só tem 10% de reserva legal, ele poderia, ao invés de voltar essa área, que é praticamente impossível você fazer uma área assim, um trabalho hercúleo, de altíssimo custo, de uma terra extremamente produtiva, ao invés disso ele pegar e compensar essa área no Pantanal, pagando serviço ambiental para o Pantanal. Até mesmo de outros países, como foi citado na primeira entrevista aqui que eu vi, que até mesmo você já pensou se em outros países toda essa área, aquele volume imenso de recursos que vão ser destinados para essa questão dos serviços ambientais, se uma parte disso puder vir para o Brasil, para o Pantanal, para a Amazônia, para tantas regiões conservadas que a gente tem no nosso país. Com certeza, Eduardo. Então, são essas modalidades, o crédito carbono, tudo isso que a gente pode trazer. Perfeito, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Realmente, isso, da pecuária sustentável que vocês desenvolvem aí, produzindo e conservando, precisa mesmo ser cada vez mais valorizada. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, um abraço para você. Outro para vocês aí. Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos, alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.